de transplante. E hoje a gente vai ter como tema, não é, aspectos importantes no acompanhamento médico, né, nos pacientes de transplante de fígado, uma visão do clínico, né? O nosso ministrador, o professor convidado, é o professor Francisco Guilherme Cancela Pena, né? E ele é professor convidado do Departamento de Clínica Médica, lá da Faculdade de Medicina. Ele tem doutorado em Medicina, é o coordenador clínico do grupo de transplante do Hospital das Clínicas, né? Ele é médico do ambulatório de doenças de intestinos, do HC e do IPSENG, e é especialista também em endoscopia digestiva. E esse tanto, né, de título, de cargo que ele tem, são muito importantes, né? Todos eles, mas para mim a importância maior é a origem, né, do professor Francisco. Ele é sobrinho do professor Ronaldo Tadeu Pena, reitor da UFMG entre 2006 e 2010. Eu tive a honra de trabalhar com ele na equipe dele. E é filho do professor Francisco Pena, diretor da Faculdade de Medicina na época e depois, professor titular do Departamento de Pediatria, professor emérito da Faculdade de Medicina, ou seja, ele tem uma origem muito, né, muito pesada, muito responsável, né, pela qualidade que ele é. Essa família, né, de gente muito trabalhadora, muito envolvida com todas as questões humanitárias, institucionais, né, ela deixou um legado muito importante na UFMG, e a Faculdade de Medicina é atualmente o que ela é em função da diretoria exitosa em 2 mandatos do pai do Francisco Pena, né, que é uma pessoa que eu tenho o maior orgulho, né, de dizer que gosto de sua amizade, assim como a do Ronaldo. Então, eu te recebo, Francisco, com muita honra, né, no nosso programa. A gente já vem trabalhando junto há um tempo, eu tenho sempre me reportado a você, conversando, né, sobre os pacientes, e então eu já de antemão te agradeço, dizendo que é tradição, né, no programa, como eu escrevi para você, né, diz a lenda que todo mundo que ajuda o nosso programa, todo mundo que socorre a professora Elisa ganha um mimo, né? Eu tinha ficado, semana retrasada, eu fiquei apertada porque eu deixei o Rafael sem o mimo dele, mas fui levar na casa dele antes de dar o seu para ele não ficar, né, enciumado. Então, eu fiz com muito carinho, né, um calor do capeta para assar isso, mas tudo bem, e fiz realmente com muito carinho, um a um, né? Não, aí tá bonito, tá gostoso, viu? Com muita gratidão pela sua participação aqui. Então, ó, fica à vontade e pode Tá aí joia. se presentear com sua palestra. Compartilhar a tela aqui. Pessoal, então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço as gentis palavras da professora Maria Elisa. Deixa eu botar em modo apresentação. Mas, certamente, é mais importante para a gente do transplante o programa de vocês que vocês imaginam. A gente faz questão de ter esse laço. Para os nossos pacientes é fundamental. Isso faz parte da nossa avaliação do paciente a ser transplantado e também no pós-transplante. Então, é com muita honra que eu estou aqui hoje e dizer que as mesmas palavras carinhosas que a professora Maria Elisa se dirigiu a mim, eu também dirijo a ela, porque desde que eu estava lá na faculdade ainda, eu tinha por hábito vê-la, sempre com muita admiração pela dedicação que ela tinha com aquela equipe, né, a equipe do meu tio no período do reitorado. Então, eu participava das reuniões e eu tenho só boas lembranças daquele momento. Então, para falar para vocês agora qual que é a importância
do papel do acompanhamento desses pacientes. Eu vou fazer uma aula curta, uma aula tentando ser bem dinâmico para que a gente tenha tempo para discussão. Eu não tenho nenhum conflito de interesse financeiro relacionado a essa apresentação, mas eu tenho alguns conflitos emocionais. Como a professora Maria Elisa disse, eu tenho um vínculo grande com a universidade, talvez até umbilical, e para mim é muito prazeroso fazer parte desse grupo de transplante do Hospital das Clínicas do UFMG. Esse grupo ele existe há quase 3 décadas, e nos últimos 8 anos eu faço parte desse grupo. Nos últimos 5 eu faço a coordenação clínica, e nesses últimos anos, a gente tem tido alguns feitos que são muito importantes. Recentemente, esse ano, em fevereiro, na verdade, a gente fez o primeiro transplante de paciente HIV positivo em Minas Gerais. O mineiro é muito conservador, esse tipo de transplante já era feito em outras partes do país, mas aqui em Minas ainda não havia sido feito. E a gente teve êxito, o paciente está muito bem. E mais recentemente, a gente fez, durante a pandemia, num momento de caos total, em que uma criança com 1 ano de idade precisou fazer um transplante de fígado. Ela foi encaminhada para São Paulo, que é a referência para esse tipo de transplante, mas o serviço lá estava fechado por causa da Covid, e a gente tinha que resolver o problema dessa paciente. A nossa equipe já estava treinada, mas ainda não tinha realizado o primeiro transplante, e a gente fez o primeiro transplante de fígado intervivos pediátrico também no nosso estado. Então, esse ano a gente teve algumas mudanças aí, e isso certamente vai impactar no cuidado aos nossos pacientes. Então, como a professora Maria Elisa falou no começo, meu conflito de interesse é com o Hospital das Clínicas. E para falar de transplante, vou considerar que a gente ainda está no mês de doação, né, um mês do transplante, que na verdade é setembro, mas hoje é dia 1º de outubro, então vamos fingir que a gente ainda está em setembro. A gente tem um problema no nosso país, que é a doação de órgãos. Se a gente pegar esse ano entre janeiro e junho, Minas Gerais está em 4º lugar em número de potenciais doadores. E até está bem em 3º lugar em número de doadores efetivos, ou seja, a gente tem um número razoável de doadores. No entanto, na hora que a gente passa para número de doadores por milhão de pessoas, por milhão de potenciais doadores, o estado de Minas Gerais cai para 17º lugar. E os estados que vêm depois de Minas, eles não têm tradição nenhuma em realização de transplante de órgãos, especialmente transplante de fígado. Eu estou dizendo isso porque esse cenário é um cenário que incomoda, é um cenário que precisa ser modificado e ele pesa nas nossas decisões, como eu vou dizer mais adiante. Além disso, esse ano tem sido um ano difícil. Essa infecção pelo coronavírus, ela trouxe grandes dificuldades para a gente. Para vocês terem uma ideia, em janeiro nós fizemos 8 transplantes, em janeiro e fevereiro nós fizemos 13 transplantes, e de março até agora nós fizemos mais 15, ou seja, nós fizemos 28 transplantes esse ano, sendo que 13 foram nos 2 primeiros meses, 8 no primeiro mês. Então a gente estava numa curva ascendente, fazendo muito transplante, com resultados ótimos, de repente caiu o número de doadores, muito por causa da ocupação dos leitos de CTI com os pacientes por Covid, da dificuldade em fazer o teste do coronavírus rapidamente para que a gente possa ter um doador sabidamente não infectado. A gente já teve caso de chamar o paciente para receber e na hora que a gente foi avaliar o paciente estava com sintoma de Covid, a gente investigou, o paciente estava com Covid e ele não pôde receber o órgão. Então o ano está sendo um ano um pouco atípico. E vocês vejam que o número de transplantes, transplante de fígado aqui em verde, ele vinha em uma crescente e no ano de 2020 a gente retrocedeu e voltou lá para os anos, para meados dessa última década, 2015, 2016. E o transplante de fígado, ele tem ainda uma necessidade maior de órgãos e a gente está com um número também em queda de doação e de transplantes realizados por milhão de pessoas. Então, isso é fundamental de ser dito, porque na hora que eu vou decidir se eu vou ou não transplantar, eu como médico que estou acompanhando o paciente pré-transplante,
eu tenho que saber se eu vou conseguir transplantar aquele paciente ou não e como é que eu vou manejar esse paciente e escolher o melhor doador e o melhor receptor. E para vocês terem uma ideia como é que está então a situação do transplante no país inteiro, entre janeiro e junho de 2020, Minas Gerais está em quarto no número de transplantes realizados, até que não teve uma queda muito significativa quando a gente compara 2019 com 2020, mas quando a gente pega o número por milhão de pessoas no nosso estado, a gente cai para 11º também, mostrando que o nosso estado tem um número absoluto bom, mas um número relativo ruim de número de transplantes. E quando a gente pega a sobrevida, não sei se vocês têm essa curiosidade, como é que é o transplante de fígado? Como é que o paciente fica depois que ele transplanta? Essas são curvas de sobrevida. O que está em vermelho é a sobrevida do paciente e o que está em azul é a sobrevida do enxerto. Há essa diferença porque alguns pacientes são retransplantados. Então, o paciente transplanta, coloca um fígado novo, há uma complicação qualquer, por exemplo, uma complicação vascular, uma trombose da artéria hepática, por exemplo. Esse enxerto se perde, esse paciente é reinscrito na fila. Então, a sobrevida do enxerto caiu, mas às vezes o paciente sobreviveu. Então, por isso há essa pequena diferença. E em um ano, a sobrevida média do nosso país é de 75%. Mas vocês olhem, olhando esse gráfico, vocês vão ver que essa sobrevida, ela não acontece gradativamente. É um grande número de óbito nas primeiras semanas, por causa das consequências cirúrgicas, e depois esse número se estabiliza ao longo do acompanhamento. E como é que é isso fora do país? Na Europa, a sobrevida em um ano é de 96%, aqui é de 75%. No entanto, em 10 anos, a sobrevida deles é de 71%. Então, a Europa estaria aqui nesse gráfico em um ano, mas ao final desse acompanhamento, aqui tem 8 anos, mas muda pouco de 8 para 10, a Europa se aproxima muito dos nossos números. Isso mostra que a nossa condição pré-operatória, cirúrgica e de cuidado pós-operatório, muito por causa da condição do paciente e dos nossos doadores também, não é tão boa quanto na Europa, mas que o cuidado clínico pós-transplante ele é adequado, ou seja, ao longo do tempo, lá vai morrendo mais gente e aqui a gente vai segurando os pacientes e a gente acaba, essas curvas elas vão se encontrando no final do acompanhamento. Isso é interessante ser dito, porque no nosso serviço a gente tradicionalmente puxou essa média para cima e atualmente nós estamos com uma sobrevida em torno de 80% a 85% em um ano. É uma taxa boa para o nosso país, mas a gente acredita que a gente ainda pode melhorar. No entanto, com esse baixo número de doadores, a gente vai enfrentando cada vez mais dificuldades. Nossos pacientes eles vão piorando na fila, eles vão ficando mais graves, e com isso a tendência é de piora de resultado. Então, vocês vejam como é que essa questão da doação ela impacta diretamente tanto na assistência quanto no resultado pós-transplante. Então, entrando no cuidado em si, esse cuidado clínico eu dividi ele para tentar ser um pouco mais didático em 4 fases. Primeiro, essa avaliação pré-transplante, que é aquele momento em que a gente recebe os pacientes no ambulatório, que a gente avalia se aquele paciente tem indicação de transplante. A primeira pergunta que a gente tem que sempre se fazer é: esse paciente ele deve ser transplantado? Ele precisa ser transplantado? Se sim, a gente vai adiante. Aí a gente vai à procura de diagnóstico e tratamento de condições que contraindiquem o transplante. Muitas vezes o paciente tem indicação de transplante, é um paciente que precisa ser transplantado, que deve ser transplantado, mas durante o acompanhamento a gente descobre uma neoplasia, a gente descobre uma condição cardíaca que impede esse paciente de ser transplantado e o procedimento é encerrado antes mesmo que ele seja realizado. Além disso, um outro estágio é aquele cuidado que a gente tem com as complicações relacionadas ao enxerto, ou seja, no pós-transplante, que são as complicações relacionadas aos vasos, à via biliar e à rejeição. Além de cuidar do enxerto hepático, a gente tem que cuidar da doença que levou ao transplante. Isso porque muitas das doenças que levaram ao transplante, elas também levam à recidiva da doença do enxerto e às vezes até necessidade de retransplante de fígado. E por fim, mas não menos importante, tem os cuidados gerais de saúde, com avaliação de risco cardiovascular, de neoplasias e demais cuidados de saúde. Eu tento sempre dividir dessa forma, até quando eu estou discutindo com os residentes lá no hospital, porque muitas vezes o paciente não dá tempo para a gente cuidar dos cuidados de saúde dele. É aquele paciente que está com uma complicação biliar e aí ele está fazendo dilatação
por via endoscópica, e aí ele faz uma rejeição, e aí a doença recidiva no enxerto, e aí o paciente interna, e aí é quadro infeccioso, é uma coisa atrás da outra, que não dá nem tempo da gente pensar em encaminhá-lo para fazer um teste isquêmico do coração, encaminhar para fazer uma colonoscopia de controle, encaminhar para a odontologia para que seja avaliada a saúde bucal. Às vezes não dá tempo, o paciente é uma complicação atrás da outra que às vezes não dá tempo. Mas quando as coisas se assentam, a poeira baixa e o paciente entra numa fase de maior tranquilidade, aí a gente tem que pensar sim em fazer esses cuidados gerais de saúde. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens aqui agora para vocês. Na avaliação pré-transplante, quando que a gente indica o transplante? Segundo o guideline europeu, ele diz o seguinte, que o transplante hepático ele deve ser considerado em todos os pacientes com doença hepática em fase terminal, nos quais poderá prolongar a esperança de vida e melhorar a qualidade de vida. Então, se a gente se propõe a fazer um procedimento que carrega consigo uma mortalidade de 25% em um ano no nosso país, a gente tem que estar muito certo que aquele paciente precisa disso. Eu não vou pegar um paciente que não tem indicação, levá-lo para a mesa cirúrgica, pedir para o cirurgião transplantá-lo, com uma chance dele sobreviver de 75% ao final de um ano. Então, o paciente ele tem que precisar do transplante para que ele seja indicado. E quais são essas condições que a gente indica o transplante? Uma é a insuficiência hepática aguda, aquele paciente com hepatite fulminante, que é um paciente saudável, que não tem nenhuma doença no fígado, e por um motivo qualquer, ou ingestão de alguma medicação, ou por um quadro infeccioso, ou por doenças autoimunes do fígado, ele faz um quadro agudo de uma hepatite grave, que se não for transplantado, ele vai evoluir para óbito. Outra condição é o carcinoma hepatocelular, que vem predominando nas nossas filas de transplante. O paciente cirrótico ele tem uma grande tendência a formar nódulo hepático e o nódulo neoplásico, e aí esse carcinoma hepatocelular, uma das maneiras de se tratar é com o transplante de fígado, existem regras para isso, existe uma legislação muito clara para isso. E outra condição é a doença hepática terminal, caracterizada por um score, uma conta matemática, que quando ela está maior do que 11, ou seja, maior ou igual a 12, isso é permitido por lei que esse paciente seja inscrito em fila de transplante. Então, vocês, quando estiverem diante de algum paciente aí que vocês estejam fazendo tratamento e que vocês estão notando que alguma dessas condições possam estar presentes, eu peço que vocês encaminhem para que a gente avalie. Aqui cabem duas considerações. A primeira é que o sistema transplantador, eu não vou dizer do Brasil inteiro, porque eu não conheço o Brasil inteiro, mas eu posso dizer aqui de Belo Horizonte, que eu conheço o serviço, é uma coisa séria, é uma coisa que funciona, tem legislação, tem uma câmara técnica que analisa os resultados, analisa os pedidos de situações fora da legislação. Então é uma coisa que funciona e é séria, sabe? Se tem uma coisa séria no Brasil que eu posso afirmar que existe, o transplante de fígado. Não vou falar dos outros transplantes que eu também não tenho conhecimento, mas o transplante de fígado certamente é uma coisa séria. E a segunda coisa muito interessante é que a capacidade de atendimento dos centros transplantadores ela é maior do que a demanda. Por incrível que pareça, a Santa Casa, o Hospital das Clínicas e o Felício Roxo fazem transplante pelo SUS, inclusive o Felício Roxo, que é um hospital privado, faz transplante pelo SUS, e a nossa capacidade de atendimento ela é maior do que a nossa demanda. Ou seja, a gente consegue receber mais pacientes do que a gente está fazendo transplante. O grande gargalo é o baixo número de pacientes doadores. E quando que esse paciente chega nessa cirrose em estágio final? Aquele paciente com hemorragia varicosa, hemorragia digestiva por varizes de esôfago, pacientes com ascite, pacientes com descompensações renais, a síndrome hepatorrenal, pacientes com encefalopatia hepática. Nesses casos, a gente considera que já há uma disfunção hepática secundária à hipertensão do sistema porta e com as suas consequências, e esse paciente ele deve ser referenciado por um especialista para tratamento das complicações e avaliação do transplante hepático. Aqui cabe alguma consideração a respeito do mel de sódio. São exames simples, exames básicos, que vocês podem fazer essas contas aí no dia a dia de vocês. Ele foi criado para prever a mortalidade após a colocação de um sistema que chama-se TIPS, que diminui a pressão no sistema porta após a hemorragia digestiva alta. Então, ele foi criado apenas, os especialistas criaram para ver quem era o paciente que tinha maior chance de sobreviver após esse procedimento. No entanto, eles estavam vendo que dava para prever a mortalidade em pacientes com doença hepática crônica, e isso foi trazido para o transplante de fígado. A literatura mostra que um MELD menor ou igual a 14
ele tem uma sobrevida em um ano mais baixa com transplante que sem ele. Ou seja, aquele paciente com MEL de até 14, a gente pode segurar e não colocá-lo na fila de transplante, que a probabilidade dele morrer com transplante é maior do que ele morrer sem o transplante. A partir do MEL de 15, embora a legislação nos permita incluir MEL de acima de 12, mas a partir do MEL de 15, certamente é válido o transplante, que o risco do óbito no transplante é menor do que o risco se o paciente ficar sem ser transplantado. No entanto, o MELD não reflete todas as complicações, como ascite refratária, cefalopatia hepática, hemorragia digestiva, prurido intratável, doenças metabólicas, e são nessas condições, entre outras, que entram as situações especiais. E as situações especiais, existe uma legislação para isso vai para uma câmara técnica que faz a pontuação. Se o paciente recebe isso, esse paciente recebe uma pontuação específica em que ele concorre com mais lá na frente na fila para ser transplantado. Mas eu cito aqui que isso traz algumas desigualdades no nosso país, que já é um país desigual, porque para alguns centros, MEL de 20 é muito. Para nós, hoje, MEL de 20 não está valendo nada. Então, a gente precisa, a meu ver, ajustar isso de acordo com o MEL de médio da fila dos pacientes naquele momento. Além disso, o sistema transplantador ele sofre um grande problema, que vem aumentando o número de indicações, e aí eu cito o HIV, que até então era uma contraindicação ao transplante, e hoje já temos paciente aqui no nosso estado transplantado por HIV. No entanto, vem aumentando o número de indicações, mas a disponibilidade de órgãos não aumenta. E isso nos obriga a selecionar o paciente ideal no momento certo. E aí que entra o nosso papel, o papel do médico que assiste esse paciente no ambulatório, porque a gente tem que ter sempre em mente esses gráficos. Por quê? Se a gente for pensar que o que é o problema do fígado, representado por esses quadrados cinzas aqui, na vida do paciente, ou seja, frente a todos os problemas que ele tem, o que é o problema do fígado? Se o problema for um problema pequeno, né, ele vai ser resolvido com transplante e vai ficar bem após o transplante. No entanto, mentira, aqui é o contrário, desculpa. Esse problema, o cinza é o que o paciente tem de outros problemas frente ao problema hepático. À medida que o paciente tem várias comorbidades, vários problemas, o paciente é diabético, hipertenso, insuficiência coronariana, já teve um AVC, tem uma neoplasia, esse paciente ele deve ser transplantado? É uma pergunta que a gente sempre se faz. Porque a gente transplanta, troca o fígado, mas o paciente continua com todos esses problemas após o transplante e alguns deles acabam colocando em risco tanto a realização de cirurgia quanto a resposta ao tratamento que a gente propõe. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Isso às vezes é difícil porque entra quase num campo de filosofia e às vezes a gente tem envolvimento, né? A gente tem sempre envolvimento com os nossos pacientes, mas a gente tem sim que selecionar adequadamente os nossos pacientes porque a nossa oferta de fígado é finita, então a gente tem que aproveitar muito bem essa pequena oferta. Então a gente o tempo inteiro, tanto nos ambulatórios quanto no hospital, a gente lida com isso. A gente é chamado para acompanhar um paciente que está internado num leito de terapia intensiva, que precisa ser transplantado, que tem indicação de transplante, mas ele tem várias contraindicações. E às vezes a gente fala, olha, infelizmente não dá para transplantar ele nessa condição. E às vezes o paciente acaba evoluindo mal. Então, muitas vezes a gente fica nessa situação e existem alguns scores para isso, para definir quem é paciente que deve ou não ser candidato ao transplante, porque a gente também não pode fazer um transplante fútil. E isso é discutido na literatura. Então, passando para a avaliação pré-transplante, o que a gente faz com esses pacientes? A gente faz uma avaliação laboratorial com a pesquisa de hepatopatias, todas as hepatopatias que a gente tem acesso, né? As hepatopatias autoimunes, as metabólicas, as virais, enfim, a gente faz uma avaliação extensa desses pacientes, eles fazem muitos exames. Além disso, faz uma pesquisa infecciosa para a gente saber se o paciente já teve contato com vários vírus, como citomegalovírus, Epstein-Barr, porque isso tem implicação na imunossupressão após o transplante. Ver o perfil sorológico de hepatite B, hepatite C, toxoplasmose, doença de Chagas, enfim, a gente faz um amplo perfil infeccioso desses pacientes, contato com tuberculose, porque isso vai balizar as nossas condutas no pós-transplante. Além disso, esse paciente é avaliado do ponto de vista cardiológico, é rotina que a gente faça um eletrocardiograma, um ecocardiograma e também um teste isquêmico miocárdico em populações especiais, pacientes acima de 45 anos ou com comorbidades como hipertensão e diabetes, eles devem fazer um teste isquêmico para que a gente pesquise se tem alguma insuficiência coronariana que possa ser tratada ou que contraindique o transplante.
Os pacientes fazem uma avaliação pulmonar com raio-x de tórax e uma gasometria arterial. Existem algumas situações de doenças hepáticas que levam a alteração na circulação do pulmão e isso algumas vezes pode até contraindicar o transplante também. Na pesquisa de focos infecciosos, a gente faz avaliação geniturinária, otorrinolaringológica, e aí entra a importância do acompanhamento odontológico também, a pesquisa de focos infecciosos que possam comprometer os nossos resultados após o transplante. Os pacientes são encaminhados para vacinação. A gente também encaminha para oftalmologia, porque a gente vai usar corticoide no pós-transplante, e é bom que a gente descubra se esse paciente tem aumento na pressão do olho, se já tem alguma catarata, alguma doença de base oftalmológica que possa vir a ser complicada com a imunossupressão. Além disso, faz rastreio de neoplasias, especificamente na mulher com ginecologista, no homem com urologista, além de avaliação endoscópica, colonoscopia para os pacientes acima de 45 a 50 anos, e avaliação endoscópica, além dos exames de imagem. A idade, ela não é um impeditivo para a realização do transplante, não existe um limite formal e nem legal que impeça os pacientes mais idosos serem transplantados, mas a literatura é muito clara que os resultados são piores nos pacientes acima de 65 anos de idade. No entanto, a gente não contraindica única e exclusivamente por causa da idade, a gente faz uma avaliação do performance status desses pacientes, e às vezes a gente precisa de avaliação multidisciplinar, principalmente de neurologista, de cardiologista, para ver se o paciente pode ser transplantado ou não. Mas a gente tende a segurar um pouco acima de 70 anos. Até 70 anos a gente faz, mas com alguma restrição, e acima disso a nossa tendência é segurar. A gente já fez alguns transplantes de pacientes acima de 70 anos, alguns com sucesso, mas a gente vê que o resultado fica pior, o paciente demora muito a sair de CTI, às vezes infecta muito e às vezes não sai também. Mas é fundamental que a gente faça essa avaliação de idade cronológica versus idade fisiológica. A gente tem pacientes de 50, 55 anos que têm um shape pior que muitos pacientes acima de 70 anos. Além disso, faz uma avaliação da função renal. Aqueles pacientes com clearance de creatinina baixo, esses pacientes eles podem vir a ser submetidos a um transplante duplo fígado-rim. Faz uma avaliação anatômica para que o cirurgião tenha um conhecimento da vascularização do abdômen, para que ele possa entrar já com algum planejamento do que ele vai encontrar ali. Além de uma avaliação psicossocial, que ficou por último, mas não menos importante, porque o paciente tem que cuidar bem desse enxerto hepático após o transplante. Então é fundamental que a gente tenha esse suporte psicológico também. E a odontologia, onde é que ela entra? Eu fui pesquisar alguma coisa a respeito, encontrei um trabalho do grupo de vocês, em que foi feita essa avaliação nos pacientes pré-transplante, pré e pós-transplante hepático, com alguns resultados bastante interessantes do programa, né, de extensão de vocês, de cuidado desses pacientes. Vocês podem falar isso muito melhor que eu, mas há alguns resultados que às vezes até nos assusta, né, um grande número de procedimentos sendo realizados nos nossos pacientes. E aí depois vocês podem me explicar um pouquinho mais desses resultados que vocês estão assistindo. E eu vou trazer um outro resultado de literatura, esse publicado há mais tempo, talvez vocês também tenham conhecimento, um trabalho americano publicado em 2007, que eles também acharam resultados parecidos com o de vocês, e eles encontraram como fator de risco para problema dentário o paciente com mais de 12 meses que não visita o dentista, paciente em uso do diurético, eu não consegui entender muito bem por quê, mas também paciente tabagista, tudo isso com significância estatística. E eu acredito certamente, não sei se eu estou puxando a sardinha para o UFMG, que esse trabalho de vocês ele tem uma qualidade melhor do que esse, e esse trabalho foi publicado numa revista de alto impacto da Sociedade Americana para o Estudo do Fígado. Então eu estimulo vocês a procurar também revista médica relacionada a transplante, porque a literatura com transplante ela é pobre e certamente ela aceita trabalhos. Então, assim, eu sugiro vocês que publiquem no meio de transplante, que eu acho que vocês vão ser mais citados, mais lidos. Eu acho que vale a pena isso, porque esse trabalho aqui, por exemplo, ele, a meu ver, pior de qualidade, com resultados mais modestos do que o que vocês desenvolveram. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente, isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver com o transplante em si, mas tem a ver com o cuidado do paciente e impacta diretamente na assistência de vocês.
Falar um pouco de hemostasia é algo relacionado à hematologia, mas ela fala diretamente também com quem cuida de paciente cirrótico. O que acontece? Nós todos que não temos doença no fígado, nós temos um equilíbrio entre fatores antihemostáticos e fatores hemostáticos, ou seja, fatores de coagulação e anticoagulantes. Então, o nosso corpo vive nesse equilíbrio o tempo inteiro, tem um pouquinho de lesão, vai lá, coagula, mas não pode hipercoagular, então a anticoagulação chega. Mas esse equilíbrio é um equilíbrio que tem uma base larga, ou seja, ele não pende muito para um lado e nem para o outro. E o paciente cirrótico, ele também tem um equilíbrio, mas é um equilíbrio tênue, a base é estreita. Ele facilmente pende para um lado ou pende para o outro. Mas esse conceito que o cirrótico é um paciente anticoagulado, ele tem que cair por terra, porque senão nós vamos ficar fazendo hemotransfusão desnecessária e até aumentando o risco para esses pacientes. Por quê? Se a gente for dividir a coagulação naquelas suas fases características de hemostasia primária, da cascata da coagulação e da fibrinólise, a gente tem tanto fatores antihemostáticos, que estão alterados no cirrótico, quanto fatores pró-hemostáticos. De forma que esse cirrótico ele tem um novo equilíbrio, ele pode pender para um lado ou para o outro mais facilmente, mas ele tem esse novo equilíbrio. E as provas de exames de coagulação são muito frágeis no cirrótico. Os últimos guidelines americanos relacionados a esse tema, eles nos dizem o seguinte, que o RNI, que é uma coisa que a gente usa habitualmente, ele serve para nada ou quase nada. O que a gente deve levar em consideração é a contagem de plaquetas, especialmente acima de 50, 60 mil, e a dosagem do fibrinogênio. E aí eu trago esse consenso para vocês de 2018 nesse assunto, em que ele fala que a extração dentária, que deve ser um dos procedimentos mais cruentos que vocês fazem, eu não sei, mas eu acredito que seja, com maior risco de sangramento, ele é um procedimento de baixo risco e, segundo esse guideline, muito possivelmente a gente não precisaria nem medir a coagulação do paciente. Talvez a gente nem precisasse fazer uma avaliação de plaquetas e nem de fibrinogênio. RNI certamente não. Eu acho que é por bem que a gente faça uma avaliação da contagem de plaquetas desses pacientes antes do procedimento odontológico, mas tentar corrigir RNI para o paciente ir para um procedimento de extração dentária, como outros procedimentos, como paracentese, toracocentese, procedimentos endoscópicos, certamente não. Então, aqui fica essa conversa, depois também a gente pode discutir a respeito disso. Passando então para o período pós-transplante, o que a gente faz com esse paciente depois que transplanta? A vida dele se resolveu ou não? Ele troca uma doença por outra. Ele é um paciente agora em diante transplantado, que tem uma qualidade de vida muito próxima do normal, se não normal. Então, o paciente vive bem. A gente tem paciente que corre maratona, paciente que anda de moto, paciente que viaja para todo lado, que trabalha. Tem paciente de todo jeito que vocês possam imaginar. Mas existem algumas complicações e aquelas relacionadas ao enxerto. A gente tem as complicações biliares, que são estenoses na anastomose. Então, quando um enxerto é colocado no receptor, há uma anastomose da via biliar do receptor com a via biliar do fígado. E nesse lugar da anastomose pode haver estenose e isso tem como ser tratado, tanto por via endoscópica quanto por via percutânea e às vezes até por via cirúrgica. A gente tem as complicações vasculares, isso dá mais medo no período precoce, nos primeiros dias pós-transplante, onde o risco de trombose é maior, especialmente na trombose arterial, que se existir ela pode levar à perda do enxerto, mas também existem complicações vasculares mais tardias e a gente tem que estar sempre atento a essa possibilidade. Um outro problema que também é mais comum nos primeiros 6 meses é o quadro de rejeição, que pode ser aguda ou crônica. O que difere, aí, além da questão temporal, a rejeição crônica, ela leva a uma perda de ductos biliares, então há uma ductopenia e o paciente pode surgir uma cirrose biliar secundária aí na evolução do tempo. E a rejeição ela pode ser celular, que é o que acontece no fígado, mas também é descrito uma rejeição imunomediada por anticorpos que a gente praticamente não tem acesso nem conhecimento a respeito disso. Com relação às complicações relacionadas à doença de base, a gente tem que lembrar que o paciente transplantado, a doença de base pode recorrer no fígado. Então, com relação às hepatites virais, hepatite B e C, a recidiva, se não houver alguma profilaxia ou tratamento, ela é universal. Então, para o paciente transplantado com hepatite B, a gente tem alguns cuidados, a gente dá a imunoglobulina contra o vírus da hepatite B no momento do transplante, na fase que ele está anepático, ou seja, naquele momento que ele está
foi retirado o fígado dele, que ainda não foi colocado o fígado novo, esse paciente recebe uma imunoglobulina para evitar que o vírus B circulante volte para o fígado que vai ser colocado, e depois essa imunoglobulina é mantida junto com a terapia antiviral. Na hepatite C, a gente não faz nada disso, até porque a gente não tem acesso a isso, isso não existe, mas aquele paciente que transplanta com hepatite C ativa, a recorrência no enxerto ela é universal, mas hoje os tratamentos de hepatite C nos garantem quase 100% de taxa de cura, então isso ficou muito mais tranquilo de uns anos para cá, talvez de uns 4 anos para cá. As doenças autoimunes, especialmente a hepatite autoimune, ela tem uma alta taxa de recidiva no enxerto, então o paciente transplanta por hepatite autoimune e aí tem recidiva da hepatite autoimune no enxerto, mas como ele já vai ser imunossuprimido por causa do transplante, a gente aumenta um pouco a imunossupressão e a maioria deles fica bem com a doença. As outras doenças autoimunes, a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária, tem uma taxa de recidiva um pouco menor. Um outro problema é o etilismo, que é uma das principais indicações de transplante no nosso meio, e a gente sabe que o paciente etilista ele é um paciente que tem uma doença, que é um vício pelo álcool, e ele pode acabar recidivando esse hábito após o transplante com perda do enxerto. A gente já teve alguns pacientes nessa situação. Hoje há essa pandemia da doença hepática gordurosa não alcoólica devido à obesidade, aos hábitos incorretos de vida, alta taxa de diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, enfim. Isso acaba voltando no pós-transplante e o enxerto sofre com isso também. Além disso, o carcinoma hepatocelular, que é uma das principais indicações também em nosso meio, é igual qualquer outro câncer, ele é tratado com transplante, mas pode ter recidiva, especialmente nos 5 primeiros anos, mas a gente já teve também recidiva mais tardia no nosso serviço. Para vocês terem uma ideia qual é a nossa casuística, isso é um gráfico que mostra isso. A maior parte dos nossos pacientes foi transplantada por cirrose com alguma ligação com vírus da hepatite C. Há uma parte significativa também com hepatite, com cirrose por álcool. Muitas vezes essas duas condições se associam, não é incomum o paciente com cirrose por vírus C mais álcool, né? De certa forma é frequente. Hepatite autoimune também entra aqui como terceira causa, colangite esclerosante primária, a CBP, que são doenças autoimunes. A hepatite B que vem só reduzindo, porque os nossos pacientes estão sendo imunizados. O carcinoma hepatocelular, que é uma indicação extremamente frequente, e a miscelânea, as hepatites fulminantes, as outras condições mais raras de transplante que entram com essa pequena parcela aí contribuindo para o número de pacientes transplantados. Então, uma vez que está tudo resolvido, o fígado está bem, está tudo funcionando, a gente tem que cuidar do paciente. E a gente tem que focar muito nessas complicações da imunossupressão. Primeiro que a gente tem que lembrar que o paciente transplantado é um paciente cirrótico, que ele era cirrótico, e é um paciente consumido, que veio de um sofrimento enorme. Muitas vezes esses pacientes, se vocês veem esses pacientes aí, eles estão numa sarcopenia, numa caquexia grande, e a cirrose é um estado catabólico, mas com o passar do tempo isso se reverte e o paciente começa a se alimentar demais, a achar tudo bom, a vida fica boa, e aí começam a aparecer alguns problemas. O próprio imunossupressor, ele também induz o surgimento de algumas doenças, como a hipertensão arterial sistêmica, e que acontecem em até 70% dos pacientes, e as doenças metabólicas. E aqui eu chamo a atenção para o diabetes, em até 30% dos pacientes, a obesidade também em até 30% dos pacientes, as dislipidemias em até 47% dos pacientes, de forma que a síndrome metabólica, que é o somatório disso tudo, é em metade dos nossos pacientes. Então, o que acontece é o paciente recebe alta, aquele paciente emagrecido, sofrido, tempo às vezes prolongado de internação, CTI, pós-operatório de uma cirurgia enorme, às vezes alguns quadros infecciosos, aí esse paciente vai para casa. Daí 3 meses, quando a gente vai vendo ele no ambulatório, mas às vezes está no ambulatório de algum colega, e às vezes a gente encontra com esse paciente e a gente fala, não é o mesmo paciente. O paciente modifica, ganha peso, fica uma vida muito próxima do normal, e algumas vezes isso ultrapassa. Esses pacientes acabam ficando obesos, com diabetes, hipertensão, dislipidemia, etc. Os imunossupressores, especialmente tacrolimus e a ciclosporina, eles têm uma alta taxa de lesão renal, então a insuficiência renal é de certa forma frequente nesses pacientes. A gente tem outros imunossupressores que podem ser associados para tentar reduzir esse problema. As infecções também são frequentes, especialmente nos primeiros meses após o transplante, quando a imunossupressão é mais alta. Com o passar do tempo, a gente vai reduzindo a imunossupressão. Parece que o corpo vai acostumando com aquele órgão novo. As neoplasias, a gente tem que lembrar delas. Neoplasias de pele
do trato gastrointestinal, geniturinário, então a gente tem que ficar de olho nisso, fazer endoscopia, colono, encaminhar para dermatologista, encaminhar para urologista, ginecologista, então esses pacientes eles têm que ser avaliados, além da questão da osteoporose. E aí como é que a gente faz esse rastreio de doenças benignas? O UpToDate, que é um site médico americano, ele fala que a avaliação odontológica ela tem que ser anual, e eles falam de limpeza, não sei se é esse o termo correto, deveria ser feito semestralmente nesses pacientes. A hipertensão nos primeiros 6 meses, ela deve ser monitorizada semanal em domicílio, bimestral em serviço médico, e após 6 meses, monitorização também semestral. O diabetes, um rastreio para aqueles pacientes que não se tornam diabetes, mas a gente deve rastrear semestralmente, com avaliação oftalmológica também anual. A dislipidemia, fazer um perfil lipídico também anual. A doença cardiovascular, um teste isquêmico a cada 5 anos ou mais frequente, sem insuficiência coronariana pré-existente. Porque se a gente pensar de que o paciente transplantado morre, ele morre de doença do fígado, né? Recidiva da doença, perda do enxerto, etc. Depois disso, ele morre de quê? Ele morre do que nós todos estamos sob risco, que é doença cardiovascular, que é infarto, que é derrame. Por quê? Porque a maioria de nós tem ficado obeso, sedentário, estressado, diabético, hipertenso, dislipidêmico. Então, a gente tem que avaliar esse risco através de teste isquêmico, fazer um teste ergométrico, uma cintilografia miocárdica, para pesquisar se há algum sinal de insuficiência coronariana. A doença renal, ela é extremamente frequente também nesses pacientes. Então, no primeiro ano, esses pacientes têm que ser avaliados de perto, com exame urina rotina, microalbuminúria, dosagem clínica de creatinina, a cada 2, 3 meses, e após o primeiro ano, isso pode ser feito semestralmente. A osteopenia e a osteoporose é extremamente frequente nesses pacientes, também pelo uso de corticoide que se faz nos primeiros 3 a 6 meses. Então, a gente deve fazer uma densitometria antes do transplante e, posteriormente, isso deve ser feito a cada 2 anos. Então, quando a gente pega um paciente com transplante de fígado, o que acontece com ele? Ele pode ter uma não função do enxerto, isso acontece nos primeiros dias pós-transplante. Mais tardiamente, pode voltar a ter uma esteatose secundária à obesidade, diabetes, dislipidemia, como eu disse. Pode ter as complicações biliares, principalmente a estenose biliar, as complicações vasculares, as estenoses, as tromboses. Pode ter rejeição. A doença no fígado pode voltar, que levou o transplante, como eu disse, ela pode recorrer. A gente pode ter problemas relacionados à hiperalimentação e podemos ter os quadros infecciosos. Então, essa figura ela resume tudo que eu disse anteriormente. Então, para concluir, eu já falei aqui bastante tempo, quase uns 40 minutos. Para que a gente tenha bons resultados, é necessário saber indicar o transplante na hora certa, para o paciente certo, com o doador certo. Isso muitas vezes é difícil. Às vezes a gente tem a hora boa, mas o paciente não está pronto, porque os exames não ficaram prontos, as avaliações não estão prontas, e às vezes está tudo pronto, mas o doador não chega. Às vezes, quando o doador chega, acontece alguma coisa que aquele paciente não pode ser transplantado. Enfim, isso acontece repetidas vezes. E, como eu disse, a gente não tem estoque de fígado, então selecionar muito bem o receptor é fundamental. Porque se a gente transplanta um paciente que não vai cuidar bem do fígado, que vai voltar a beber, que não vai tomar os remédios, que não vai fazer as visitas médicas como recomendado, que não vai na avaliação multidisciplinar, esse paciente ele não deu o devido valor ao enxerto, ele pode acabar perdendo esse enxerto no seu acompanhamento, então a gente tem que selecionar muito bem esse receptor. Aqui fica a campanha que a gente precisa fomentar a doação de órgãos no nosso meio, isso é fundamental. Passou o mês de setembro, eu não vi muita coisa relacionada a isso. A gente precisa ser doador, a gente precisa esclarecer que o paciente morte encefálica ele está morto, o coração está batendo, mas ele está morto, que ele pode ser um doador, que ele pode ajudar várias pessoas. Então a gente precisa fomentar a doação em nosso meio. Não sei se porque o mineiro é mais conservador, mas a gente vê uma certa resistência a isso. O cuidado pós-transplante feito por nós, isso garante o bom funcionamento do enxerto e a sobrevida do paciente, porque a gente fica muito de cima desses pacientes. E o que a gente tem que tentar fazer é estimular as medidas preventivas de saúde nessa população, evitando o surgimento de complicações, principalmente as cardiovasculares, mas também os outros cuidado com a pele, com a saúde bucal, com problemas ginecológico ou urológico. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Isso vai levar a uma maior sobrevida e melhora na qualidade de vida desses pacientes também. Para vocês terem uma ideia, isso é uma pequena parcela do nosso grupo. Aqui tem residente, tem plantonista, tem cirurgião, tem clínico, numa confraternização de quando podia fazer confraternização nossa no final do ano passado.
Então, eu agradeço a atenção de vocês e fico muito feliz em saber que existem pessoas preocupadas com os pacientes de transplante, não só de transplante de fígado, mas como os outros transplantes. E parabenizar mesmo a professora Maria Elisa pela iniciativa, saber que, acho que ela tem que, acho que ela já sabe disso, né, mas que ela impacta positivamente na vida de muita gente, viu? Então é um prazer realmente estar aqui com vocês. Toda vez eu fico atrapalhada com esse microfone. Olha, foi muito legal, sabe? Tudo que você falou pra gente foi muito, muito legal. Falou de uma maneira muito objetiva, né? E até um pouco dura, né? Porque você tem aquela, né, um pouco uma visão de poliana, né? Que acontece, que é tudo fácil, não é não, é tudo difícil, né? E com certeza a vida da equipe que trabalha no acompanhamento clínico, né, dos pacientes, talvez seja mais dramática do que a vida do cirurgião, né? Porque o cirurgião está naquele momento, ele vai lá, a perícia dele vai resolver o problema, se ele faz tudo direitinho, né? Anestesia, todo mundo que está lá dentro está envolvido naquele momento. Vocês não, vocês têm que deliberar, né? É quase como definir mesmo quem vai e quem não vai. E aí, quando você pensa, pode ser pode ser eu, pode ser uma pessoa da família, uma pessoa querida, né, de alguém, é muito difícil, né? Precisa ter muito amor pelo que faz, né? Muita Esses momentos, dedicação. eles são certamente os momentos mais difíceis que a gente enfrenta, porque quando a gente é chamado para avaliar um paciente que a gente não conhece, então a gente está lá no hospital, eles chamam um paciente que tem um paciente com uma cirrose descompensada internado no CTI. A gente tem que cumprir esse pré-requisito todo, a gente tem que avaliar esses pacientes, não adianta pegar esse paciente e levar ele para o bloco cirúrgico, porque ele morre na mesa, né? Se ele não tiver uma avaliação cardiológica feita com muito cuidado, um rastreio de doenças infecciosas, neoplásicas. Então, assim, é ruim, é difícil, porque às vezes a gente chega lá, a gente vê que o paciente precisa, mas não dá tempo de fazer o que precisa ser feito. E às vezes a gente fala, olha, se ele melhorar, se ele sair dessa, a gente está disponível, chama a gente de novo. Mas a gente sabe que muitas vezes isso acaba ficando pelo caminho. Por isso que eu sempre faço questão de falar que o serviço de transplante, eles estão de portas abertas para receber esses pacientes o mais precocemente possível, para que a gente evite de ser chamado aos 45 de segundo tempo, o time perdendo de 4-0 na casa do adversário e a gente precisar entrar para resolver o problema, porque certamente a gente não resolve. Quando o professor Guinaldo saiu, o Leandro assumiu e a gente pegou o grupo numa situação que estava precisando ter uma mudança, uma melhoria, por questões do hospital mesmo, enfim. A gente acabou fazendo muito transplante nesses pacientes em condição ruim e a gente teve o nosso pior ano de sobrevida, sabe? Então a gente tem que estar muito atento a isso. E eu sofro com isso porque quando eu vou discutir os casos, às vezes eu me omito, falo assim, não, vou deixar, a gente tem reunião toda semana, né, uma reunião quase colegiada que os cirurgiões participam e assim, tudo é discutido, mas eu tenho um coração mole, às vezes eu falo, poxa gente, vamos tentar, esse cara eu acho que dá e tal, e o pessoal, não tem jeito, o paciente é muito grave, o paciente é muito ruim, ele não vai ter jeito e tal. Então assim, eu sou sempre aquele que fica tentando ir para frente, mas ainda bem que tem alguns colegas que me põem um pouco de freio, porque às vezes é difícil, mas o coração é mole. Eu vou abrir. Algum dos bolsistas anotou as perguntas que foram escritas aí? Ou alguém quer se apresentar para fazer alguma pergunta? Tem duas aqui no chat. Tá. Pode ler aqui? Pode? Então tá. A primeira foi Laura Mascarenhas. Ela perguntou quando ocorre alguma complicação com o enxerto e o paciente precisa entrar na fila novamente, ele entra no final da fila? Laura, isso depende. Quando a complicação ela é precoce, por exemplo, uma trombose na artéria, se ela ocorrer nos primeiros 15 dias pós-transplante, por lei, esse paciente ele é priorizado, ele entra na frente.
quando tem um não funcionamento primário do enxerto, o paciente transplanta, no dia seguinte o fígado não funciona. A gente vê isso através da avaliação clínica dos exames laboratoriais. Esse paciente também é priorizado na fila. Mas passou essa fase mais aguda, como eu citei esses dois exemplos, se há uma recidiva, por exemplo, de hepatite C no transplante, o fígado cirrotiza. Esse paciente, ele vai entrar como todos os outros, ele vai cumprir um protocolo novamente, ele vai fazer os exames laboratoriais e, de acordo com a sua gravidade, ele vai entrar na fila. A fila para o transplante, ela não é uma fila burra, ela não é por ordem de chegada, ela é por ordem de gravidade. Então, isso é bom, porque os pacientes mais graves, eles entram na frente e às vezes o paciente está lá há 2 anos, mas está lá atrás na fila. Então, se ele já sobreviveu 2 anos, que bom que ele continue na fila, porque ele está bem, ele pode esperar, mas às vezes chega um paciente mais grave que não dá tempo de ser transplantado, de ficar muito tempo na fila, então ele entra na frente. Então, depende da gravidade do paciente, tá? Pode continuar aqui, professora? Tem mais uma pergunta? Pode sim. Tá, eu vou lendo aqui então. A Tawane perguntou como funciona a hepatite autoimune. Hepatite autoimune, Tawane, ela, como o próprio nome diz, ela é uma doença autoimune do fígado, em que há formação de alguns anticorpos através de células inflamatórias que levam à agressão do parênquima hepático, e isso pode ser tratado com imunossupressor. Tem pacientes que ficam até sem imunossupressor a depender do acompanhamento, e assim, parte grande dos pacientes evolui muito bem, mas existem aqueles pacientes ou que o diagnóstico foi feito mais tardiamente, ou que já se apresentam, né, estão numa fase mais complicada, ou que não responde ao tratamento imunossupressor, que eles podem evoluir com o surgimento de cirrose, e se a cirrose apresentar suas complicações, como eu disse, ascite, hemorragia digestiva, enfim, piora na qualidade de vida, uma piora laboratorial, denotando uma disfunção do fígado, esse paciente ele pode ser encaminhado para transplante de fígado. E essa hepatite autoimune ela também pode recidivar no enxerto. Se eu não estiver sendo claro nas minhas respostas, vocês que estão perguntando ou os demais podem também complementar aí. Chegou mais uma pergunta de Laura Regina Mendes Viana. Ela fala que, sabendo que muitos medicamentos são metabolizados por via hepática, como são conduzidas as terapias pós-transplante de maneira a preservar o enxerto, permitindo melhor prognóstico? Laura, são os mesmos cuidados que a gente tem com qualquer pessoa. A gente tem que pensar que o fígado novo que está ali, a partir desse momento agudo em que há ainda uma alteração no funcionamento do fígado, não é? A gente coloca e ele já começa a funcionar maravilhosamente bem, não. A gente já vai vendo repercussão, enquanto o paciente está internado, ele vai melhorando progressivamente, mas passou essa fase, é um fígado que funciona normalmente. Então, esse paciente ele pode utilizar as medicações que quem não é transplantado, que não tem doença no fígado, pode utilizar. É claro que a gente sempre evita, né, fazer uso prolongado de anti-inflamatório ou de medicações hepatotóxicas, porque a gente não quer que esse paciente tenha algum desfecho desfavorável. Mas não há nenhuma restrição específica só por ele ser transplantado. Isso é importante ser dito, porque quando a gente estuda literatura internacional, o cuidado clínico do paciente pós-transplante ele é feito na atenção primária. Aqui, ele é feito exclusivamente no centro transplantador. E isso é tão impressionante que se o paciente pega um bicho de pé, ele vai parar dentro do Hospital das Clínicas. Ninguém põe a mão no paciente transplantado. O paciente gripa, ele vai para o Hospital das Clínicas. O paciente arruma um furúnculo, ele vai para o Hospital das Clínicas. Então, assim, ninguém coloca a mão. Não, se é transplantado, vai para lá. Eles têm muito medo, mas isso é importante de ser entendido, que esse paciente, assim, ele tem que ter uma vida normal. Pra vocês terem uma ideia, gente, isso é importante também de ser dito, o governo gasta dinheiro demais para realizar um transplante. É muito dinheiro. Eles pagam muito para os hospitais. Nós não recebemos não, viu, gente? Fica para o serviço. Eles pagam muito para os hospitais. E isso tem um custo. Muitos desses pacientes estão afastados pelo INSS, ficam afastados por um tempo longo. E aí eu falo isso para o paciente, porque às vezes o paciente fala assim, eu posso voltar a trabalhar? Não, você pode, não, você deve, sabe? O governo não gastou esse dinheiro todo, a gente fez esse esforço todo para você não levar uma vida diferente dos demais, não. Então, é vida normal, volta para suas atividades, vai jogar bola, vai sair, vai, né, não beber, mas bebida alcoólica a gente recomenda que não se faça, mas assim, o paciente tem que ter uma vida normal. Hoje mesmo eu estava lá no ambulatório agora à tarde, atendi um paciente de Uberlândia, um paciente empresário, se ele entrar na faculdade lá de odontologia, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai saber que esse paciente é transplantado, paciente totalmente normal, vida que segue. Então, a nossa recomendação e a nossa sugestão é que seja dessa forma.
eu ver se O tem professor mais. Enio estava querendo fazer uma Pode colocação, falar. Enio. Pode falar, Enio. Enio? Bom, ele... Ô, Enio, vai. Ele... Chegou mais Ah, uma pergunta interessante aqui, viu? tá. É do Leandro Contarini. Eu acho que eu não pulei nenhuma pergunta, não, mas é Leandro Contarini. Ele fala assim: gostaria de saber como você enxerga a necessidade de ter um profissional de odontologia para participar dessa avaliação em pacientes críticos e súbitos. Leandro, seguinte, cara, isso é uma coisa difícil, sabe? Eu acho que seria ótimo. A gente tem um serviço de odontologia dentro do hospital que nos ajuda nesses pacientes, mas naquele caso de hepatite fulminante, como eu citei, aquele quadro agudo que o paciente precisa ser transplantado rapidamente, a gente às vezes até chama, sabe? Mas a gente não deixa de fazer nada por falta de avaliação. Então, se chegar um paciente agora, me ligar lá do hospital, olha, chegou uma paciente com hepatite fulminante aqui, a gente queria que vocês avaliassem, paciente de 60 anos. A gente faz uma avaliação muito sumária, muito sumária. Recentemente mesmo, a gente inscreveu uma paciente do interior, acabou que ela não precisou ser transplantada, ela teve uma melhora significativa, mas assim, a gente tem praticamente exames laboratoriais, sabe? Então a gente pode transplantar, a gente acaba correndo o risco de transplantar paciente com câncer, com paciente com quadro infeccioso, mas assim, se não tiver nada gritando, a gente joga para frente, porque não dá tempo. É claro que seria importante fazer uma avaliação odontológica, mas se você me falar assim, eu preciso fazer uma extração, eu falar assim, Leandro, não dá, cara, não dá, depois você olha isso. Então assim, por isso que a gente faz uma coisa muito sumarizada nesses pacientes de hepatite fulminante, sabe? É por isso que a gente, depois de começar a trabalhar com paciente, atendendo mais paciente pré-transplante, a gente viu a necessidade que tinha também de abrir a possibilidade dos pacientes pós-transplante de virem receber também, porque muitos deles vêm com um estado crítico, né? E Sim. principalmente, como ele chamou atenção para a questão deles terem, ser normal, eles terem problema renal também, né? Fazer o uso de medicação diurética, essas medicações, elas causam uma redução do fluxo salivar, que Ah, então concorre com o por isso que aumento, né, da progressão da cárie, muitas vezes. Entendeu? Então, isso aí, uma coisa vai gerando a outra demanda, né? Então, tem toda a parte clínica, né, que a gente vai atender, raspar, limpar, sanear, fazer restauração, mas tem também a parte do convencimento do paciente, de entender que a saúde bucal é uma parte importante e que ela pode entrar, né, trazendo prejuízo grande para o resto sim. da saúde, né? Agora, Leandro, Francisco, eu queria te perguntar uma coisa. O paciente renal, o que a gente vê? É um paciente que tem uma porção de comorbidade também, é um paciente que, às vezes, ele tem um manejo um pouco mais complexo, renal, né? Mas ele é um paciente mais participativo. O paciente hepático é um paciente, ele é um pouco apático, até porque uma parte muito considerável do paciente renal faz hemodiálise, É isso que eu acho. ou a diálise peritoneal, enfim, eles têm uma, como dizem, um sopro, né, de saúde de dia sim, dia não. E Uhum. o paciente hepático não, é aquele paciente que tem ascite, é um paciente muitas vezes desanimado, né? Uhum. E é um paciente que você precisa gastar um pouco mais de saliva para explicar as coisas para ele. Não é porque ele até se interessa, mas parece que ele tem uma apatia Uhum. natural, sabe? E vocês lá que tem um acompanhamento psicológico lá deles, esse acompanhamento é um acompanhamento que depois ele começa na fase pré e ele depois continua? Professor, então vamos. Eu acho que esse seu comentário é importante. Eu acho que a gente ter esse tipo de conversa, esses encontros multidisciplinares, eu acho que eles são muito enriquecedores, sabe? Porque eu acho que muda a conduta e muda a atenção ao paciente. Então eu não tinha essa impressão que havia essa diferença da parte de vocês com relação ao candidato a transplante de fígado e transplante de rim. O que eu acho? O transplante renal
o paciente ele tem um pouco mais de tempo, né? Porque ele tem uma terapia de substituição renal, que é a diálise. O transplante de fígado ele não tem esse tempo. Então, quando o paciente chega, ele já chega com aquela pressa de que ele precisa resolver o problema, porque senão não vai dar tempo. Então, é uma pressa que é nossa e é do paciente. Então, acho que isso é um pouco talvez seja um pouco diferente. E o paciente do doente renal, como você disse, ele já está ali, né? Aquela coisa mais crônica, indo na diálise mais vezes, ele já virou a vida dele para aquilo ali. Então, talvez isso eu acho que possa ter impacto também, mas certamente tem uma participação nossa, sabe? Porque eu acho que a gente também tem que dar a gente dá a devida importância, mas eu acho que a gente tem que passar isso para eles, que eles têm que ter esse compromisso com o tratamento odontológico, porque é fundamental, a gente não escreve. Hoje, um dos pacientes que eu atendi por último, ele está pendente, uma das coisas que está pendente é uma resolução de um problema odontológico. Ou seja, ele está com tudo pronto, um carcinoma hepatocelular precisando ser transplantado e não vai ser transplantado enquanto ele não resolver um problema. Então, assim, esses pacientes eles têm que levar isso adiante. Então, acho que esse ponto é importante. Uma outra coisa que pode contribuir, eu não sei se seria o caso ou não, mas a encefalopatia hepática, ela é um problema, esses pacientes, eles ficam confusos, eles têm inversão de ciclo sono-vigília, então ele fica acordado de noite, fica mais sonolento de dia, então isso tudo pode estar contribuindo de alguma forma para essa percepção, né? Eu acredito que isso possa estar acontecendo, mas eu acho que a gente precisa conversar, a gente podia conversar mais vezes, né? É tão prazeroso conversar com você, eu queria conversar mais vezes para a gente poder ir alinhando as coisas. Ótimo. Tem Então, mais pergunta aí, ó. para a gente poder chegar num bom termo aí. Então vamos lá para as perguntas. Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Entendi. Tá, peraí. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que o próximo é do Daniel, né? Daniel Silva. Poderia falar um pouco mais sobre como funciona o processo para pessoas que seja doadora? Quais medidas devem ser tomadas? Aqui não sei se é no Brasil, mas em Minas Gerais certamente é assim, eu acredito que isso seja lei federal, não tem como você se tornar um doador de órgãos em vida. O que você pode fazer é avisar a sua família, sabe? Porque quem decide, se você pode deixar isso escrito, você pode deixar isso falado e etc., mas quem vai decidir por você vai ser a sua família no momento que você tiver. Espero que não seja, né, que isso demore muito para acontecer, mas no momento todos nós vamos morrer um dia, mas se acontecer de ter com você ou com algum parente próximo uma situação de morte encefálica, quem define é o parente, se vai ou não doar os órgãos. E aí tem um monte de questão, né? Tem um monte de questão médica nesse meio também, porque um paciente em morte encefálica, ele ocupa leito de terapia intensiva, a gente sabe da carência que isso existe, ele precisa de cuidados específicos, ele precisa de uma avaliação específica para fazer o diagnóstico de morte encefálica, ele precisa dessa abordagem com a família, que é num momento de muita dor, muita dificuldade. Eu, há alguns anos, talvez uns 4, 5 anos, um pai de um amigo faleceu e ele estava ainda internado em CTI, só para citar como exemplo, um amigo que estudou comigo a vida inteira, um advogado hoje em dia, uma pessoa esclarecida, e ele falou, cara, me explica como é que eles estão querendo que meu pai seja doador de órgão, esse coração dele está batendo. Eu falei, cara, não é por aí, aí você vai tentar explicar, mas assim, família naquele momento de dor, tentar entender o que é morte encefálica, sendo que está tudo batendo, que ele olha para o aparelho lá no CTI, está lá, o coração está batendo, a pressão existe, pô, mas como é que ele está morto, né? Então, acho que essas coisas todas a gente precisa trabalhar, a gente precisa falar, a gente precisa explicar. Então, fóruns como esse aqui, eu acho que são fundamentais para que a gente possa espalhar essa semente da doação. Mas o mais importante é a família. Eu acho que a gente tem, desculpe só interromper, Não, claro. eu acho que a gente precisa, né, de ter maciçamente, quem a gente puder, né, espalhar nas redes que a gente tem de contato, de conhecimento, essa questão que você dizer que você é um doador não significa que você está falando assim, eu vou morrer amanhã, não é eu isso. vou, entendeu? Se eu tiver uma gripe, eles me matam, não é isso. Entendeu? Numa situação. Então, as pessoas precisam se despir desse constrangimento de achar que não tem, de pensar que você é finito.
que uma hora pode acabar quando você estiver bem velho, e mesmo bem velho, você ainda pode, né, ajudar alguém, mas pode acontecer de ser no meio do caminho, e Sim, aí, entendeu? Você pode florescer numa porção de lugar, né? Não significa que seu isso. órgão vai reconhecer ninguém da sua família, ninguém nem vai saber, talvez, mas assim, a gente precisa de tirar esse medo que a gente tem. Não, eu falo que eu sou doador, entendeu? É, claro, As coisas são é muito claro. sérias. Acho que a gente está tão acostumado de coisa avacalhada no nosso É país, essa a quando a gente tem questão. uma coisa que é séria, que é corretíssimo, que é super controlado, a pessoa fala, será que é? É. Não sei não. Então é isso, a gente tem que trabalhar isso mesmo entre a gente, não tem que ter constrangimento de falar com os filhos, com os pais. Se acontecer alguma coisa comigo, não vai acontecer, tomara que não aconteça nem nada, Mas se mas olha aqui, acontecer, né? eu Aproveita quero meus órgãos. ajudar, não é? É, Isso é super legal, né? sem dúvida nenhuma. Tem mais uma aqui do Tiago Magalhães de Aguiar, que ele fala que gostaria de saber por que ainda encontramos muitas complicações biliares no pós-operatório de transplante hepático. E uma outra pergunta, do ponto de vista médico, quando um paciente apresenta uma intercorrência como essa, o cirurgião dentista precisa ter cuidado ainda maior no manejo do mesmo? Tiago, seguinte, por que a gente encontra muita complicação biliar? Primeiro, tem questão técnica, tem via biliar que é mais difícil para o cirurgião fazer anastomose, então essas estenoses precoces que elas acontecem por técnica cirúrgica mesmo, um nó um pouco mais apertado lá, o cirurgião amarrou um pouco mais forte e estenosa. As complicações tardias da via biliar, elas se devem a um hipofluxo arterial, que aí tem causas diversas, inclusive causas técnicas também, mas tem aterosclerose do doador, do receptor, que pode levar um hipofluxo para o fígado. A via biliar ela é irrigada exclusivamente pela artéria hepática, então, porque o fígado tem uma irrigação dupla, né? O único órgão que recebe sangue da artéria hepática e da veia porta. Mas a via biliar ela é irrigada exclusivamente pela artéria hepática, então, quando você tem uma complicação arterial qualquer que seja, você aumenta o risco de ter complicação biliar nesses pacientes. Do ponto de vista clínico, isso pode acontecer também, esses pacientes que ficam chocados em CTI muito tempo, com noradrenalina em dose alta, enfim, com aquela baixo débito cardíaco, com a pressão um pouco mais baixa, com a pressão de perfusão ruim, esses pacientes podem ter complicações biliares também. Além disso, infecção por citomegalovírus, que é uma coisa que acontece nos pacientes imunossuprimidos, pode acontecer, também é um fator de risco para complicação biliar. Então, acho que essas são causas de por que isso ainda acontece muito. E se vocês têm que ter algum cuidado, eu acho que é uma coisa que a gente trata, a gente aborda esses pacientes. Acho que depois que está tratado, acho que o tratamento odontológico, se possível, pode ficar para um segundo momento, não precisa ser feito naquele momento que a crise da doença biliar está ali, até porque muitas vezes os pacientes estão internados para que a gente tente resolver o problema, sabe? Então acho que pode passar para o momento seguinte, para não ter nenhuma complicação, mas assim, não teria nenhum problema fazer nenhuma abordagem nesses pacientes, não. E, na Renan. verdade, o Francisco, o que um dos objetivos do nosso programa, né, ao lidar com paciente de transplante de fígado, de medula óssea e renal, é justamente capacitar, qualificar, entendeu, o aluno para que, quando ele tiver tá atuando como profissional, ele saiba da sua importância ali, da tranquilidade que tem para trabalhar, né? Então, como você falou aí, essa questão do RNI, que ultimamente não tem sido muito levada, a gente leva muito em consideração a relação RNI, o número de plaquetas, entendeu? A questão do resto dos indicadores sanguíneos, se o paciente está com infecção, se não está, para você fazer isso. E o que a gente defende, mas com muito rigor, a questão de uma técnica pouco invasiva, entendeu? O menos traumática possível, né? Para que não tenha problema. Então, a gente atende paciente com a plaqueta 70 mil, 60 mil, mas o que a gente faz? Você vai fazer uma raspagem? Você não sai fazendo raspagem do quadrante inteiro, você raspa um dente, observa, vamos ver como é que é, né? O professor Rafael Exatamente. Como é que trabalha ele está muito isso, respondendo, então né? e aí você consegue fazer procedimentos se você tem uma responsabilidade de fazer as coisas de uma maneira conservadora, né? Como deve ser, não é Sim. sair tirando o dente de qualquer jeito, né? E as pessoas têm medo lá fora de atender esses pacientes por causa disso,
né? Sim, Porque nunca tiveram contato com eles, não sentaram para ler, para observar, para se interessar em aprender mais, né? certamente. E essa experiência que vocês construíram ao longo do tempo, né? Isso demanda tempo também, né? Ter essa segurança e É. essa experiência, né? Sim, a gente na BTO a gente viu que no Brasil nós somos o único, o Hospital das Clínicas, né? O serviço é o único que tem um serviço odontológico, né? Assim, multi Di- Diretamente ligado, né? isso, multiprofissional, que tem todas as áreas, que é ligado ao serviço. Porque eles têm, assim, às vezes tem uma clínica que atende, tem o paciente que vai, ou um que faz só a mutilação, só faz remoção de dente, não importa se tem o dente é tratável ou não, só extrai e pronto, entendeu? E E é, agora foi muito vocês não legal. têm, vocês não têm ideia da importância que a gente, assim, embora a gente não se fale com frequência, mas a importância que a gente tem, que a gente dá para isso, porque às vezes a gente tem paciente do interior, por exemplo, e às vezes paciente com condição boa. Aí você fala assim, não, a gente precisa de uma avaliação odontológica. Aí fala assim, posso ir na minha cidade? Você fala assim, tá, vai. Não, aí quando chega, você fala assim, não, vai aqui, porque a gente não fica seguro, sabe? Porque a E gente às vê vezes que vai o na olhar cidade, o dentista não aceita. Não, não, eu é, não e o atendo, ele olhar manda é pra gente. diferente, sabe? Mesmo aqui, assim, a gente, hoje, eu atendi paciente assim, esse paciente que eu falei para vocês, eu falei, não, você vai ter que ser avaliado aqui, porque paciente, às vezes a gente dá os encaminhamentos, ele fica com aquele tanto de folha na mão, assim, aquele tanto de coisa, que às vezes até a família fala, não, deixa eu pegar isso aqui que eu vou resolver, sai marcando gente para ele. E a gente vê que o cuidado não é o mesmo, sabe? Definitivamente não é o mesmo. O Renan perguntou se a gente faz acompanhamento psicológico desses pacientes. Renan, a gente faz menos do que deveria e, e menos do que eu queria e menos do que a gente deveria, sabe? Porque a gente tem uma limitação de profissional. A gente tem uma psicóloga do serviço, mas agora, por exemplo, com essa época, com essa questão do coronavírus, ela foi desviada do atendimento ambulatorial para o hospital, a gente ficou um tempo sem um psicólogo, mas assim, quando tem um caso que a gente chama atenção, não tem jeito, a gente encaminha para que ela faça e nos dá o suporte, até para a gente definir conduta. Então, assim, a gente tem esse acompanhamento multidisciplinar com psicólogo também, mas assim, poderia ser maior e melhor, sabe? Não por causa da profissional, mas por causa das dificuldades do sistema, né? A Paloma perguntou como é que funciona o processo para a pessoa ser doadora no questão do transplante de rins em vida, como funciona essa questão. Porque eu já vi casos de um irmão que doou o rim para o outro em vida e o doador vivo pode ser qualquer pessoa que seja compatível ou tem que ser alguém da família. Paloma, eu vou te dizer o seguinte, eu vou te falar do fígado, tá? Eu trabalho com transplante de fígado, eu não vou saber detalhes do transplante de rim. No transplante de fígado, pode ser o doador vivo pode ser aparentado ou não, mas eu tenho que fazer essa declaração quando eu seleciono um doador não aparentado para o MG transplante, sabe? Isso me parece que tem que ter até uma liberação judicial, pelo menos no transplante de fígado. Nós estamos começando a fazer, nós vamos fazer o nosso segundo transplante de fígado interviews pediátrico agora em novembro. Eu já avaliei a doadora, vai ser a mãe da criança. E quando é doador aparentado, é tranquilo, assina termo de consentimento, a gente manda para o MG Transplantes e isso é autorizado. Quando é doador não aparentado, tem que ter um processo um pouco mais prolongado e, se não me engano, tem até avaliação judicial para que não tenha comércio de órgãos, sabe? Então, no rim eu não sei como é que funciona, se tem essa questão também de ter questão judicial ou não, não sei te dizer, não vou entrar nesse mérito não, porque eu não trabalho com transplante renal. Você falou aqui que legal que não sabia que fazia transplante de fígado também em vida, mas a gente faz transplante, pode fazer em adulto também, mas como o tamanho do fígado necessário é maior, então o doador pode ficar com uma parcela menor de fígado. Então, a gente está fazendo em criança. Então, essa menina que a gente fez o primeiro transplante tem um ano, né? 1 ano e pouco agora, transplantou com 1 ano. E o próximo candidato, que é uma criança do sexo masculino, tem 8 meses. A mãe vai ser doadora, retira um pedaço pequeno, né? Porque como é criança, a cirurgia no receptor é maior, mas a cirurgia no doador ela é menor. Então, a gente tem um lema que a criança é grave, a gente não quer que aconteça nada com ela, mas ela é uma criança que é doente, que ela precisa do transplante. Agora, o doador é um doador saudável, a gente não pode acontecer nada com ele. Então, tem que ser uma cirurgia muito segura na cirurgia no doador. A do receptor também, a gente toma todos os cuidados, graças a Deus a gente obteve êxito nesse primeiro caso, mas a gente
prima por essa segurança no receptor, no doador também, que às vezes a gente fica focado no paciente, né, na criança, mas tem que lembrar do doador também. Ô Chico, eu acompanhei uma cirurgia de transplante, 9 horas Ah, e que legal. meia, na Santa Casa. O Aham. Agnaldo achou que eu não ia dar conta, não, mas fiquei lá de um palanque o Nossa. tempo todo, morrendo de medo do meu celular cair lá dentro, sabe? É, Foi uma coisa que me impressionou demais da conta. Eu fiquei impressionou pelo procedimento em si, mas impressionou pela logística, pela é. infraestrutura, por tanto de coisa. É muita gente envolvida. Foi muito legal. E aí, que eu vi? Que o mesmo com respeito com que o paciente que vai receber o órgão é tratado, aquele órgão que chegou lá no gelo, né, que está sendo dissecado, Uhum. ele recebe o mesmo respeito, aquela coisa, É, é uma coisa solene. Isso foi é. muito legal. E aí me ocorreu o seguinte: quando eu vi o fígado que eles retiraram, era uma coisinha pequenininha, toda engruvinhada, e o que eles colocaram É, era grande, eu achei que não ia nem caber, tem que caber. né? De tão grande que era, assim, um fígado saudável. E eu fiquei pensando, um fígado, muitas vezes, igual você falou aí no vivo, você tira um pedaço e vai colocar numa criança. Vocês já fizeram transplante de um fígado que serviu a 2 pacientes ao mesmo Essa tempo? pergunta é interessante, só voltando um pouquinho no seu comentário, eu também, como eu não sou cirurgião, quando eu estou no hospital, eu também gosto de assistir, e assim, eu tenho um profundo respeito pelos cirurgiões. E o Agnaldo é um cara que, apesar dele sair do hospital, ele gosta de ser professor, né? Então eu gostava de ir pro bloco quando o Agnaldo estava operando, porque ele faz questão de te Fantástico. mostrar, olha, tem tal coisa aqui, ó, vem cá pra você ver, ó, a veia passando não sei onde. Aí eu ficava brincando com ele, professor, mas a veia não é vermelha? Eu estudei no livro de anatomia que a veia era vermelha. Ah, clínico, sai daqui, que não sei o quê. A gente ficava brincando, mas assim, aquele clima bom em cima da cirurgia. Então, assim, eu tenho um profundo respeito pelo cirurgião, porque é uma cirurgia muito difícil, muito longa, Nossa. paciente muito grave, né? Então, assim, é bastante interessante aquele momento. É, isso pode ser feito, sabe, professora? O que que acontece? Quando a gente vai inscrever um paciente para transplante, a gente anota se a gente aceita fígado partido, sim ou não, sabe? Então, essa Ah, partição de fígado, ela pode ser feita. Essa questão de peso e de altura, a gente também faz uma conta que quando eu inscrevo um paciente de 70 quilos, eu delimito ali no sistema de transplantes que eu aceito o fígado a partir de X quilos até Y quilos ali, entendeu? Tem uma faixa que eu aceito de acordo com o peso do paciente. Então, isso tudo é definido antes do paciente ser inscrito. A questão como a nossa fila ela está em crescido bastante, talvez a gente possa mudar de conduta, mas a gente não faz isso aqui no nosso meio porque a gente acaba pondo, de certa forma, em risco aquele paciente que receberia o fígado inteiro. E também a gente não sabe se vai beneficiar tanto que vai receber um pedacinho do fígado, sabe? Porque a gente tem que pensar que a partição, ela traz consigo alguns problemas, porque o fígado tem uma única artéria hepática que divide em duas, na artéria hepática bem. direita e esquerda. Então, alguém vai ficar com um pedaço menor de artéria. Então, assim, isso já é um problema. A drenagem biliar, ela não é tão organizada assim. Às vezes tem ducto biliar da parte esquerda do fígado que drena lá para a parte direita. Então, na hora que você faz a secção, uma parte do fígado não vai ficar drenada. Isso pode trazer complicações a longo prazo. Então, assim, a princípio a gente evita, porque a gente tem que pensar que a gente não pode exigir muito do doador. Então, o que que acontece? Sai uma doação aqui lá em Lafayette. Eu não posso exigir que eles tenham um ultrassom de qualidade, eu citei Lafayette porque é a cidade da minha família, né? Não, Que pô, tenham um ultrassom de muito. qualidade, que tenha uma tomografia de qualidade, que tenha uma ressonância de qualidade para ser feita naquele doente específico. Então, a gente vai lá e a equipe cirúrgica vai lá e faz a retirada. Agora, por exemplo, nesse transplante interviews, a mãe interna antes, por exemplo, essa mãe que vai internar, ela vai internar semana que vem, aí a gente faz uma volumetria do fígado, ou seja, mede o volume do fígado para saber qual a parcela para ser retirada. Ela faz um Doppler hepático com uma específica que fala, olha, aqui dá para cortar nesse ponto que não vai trazer prejuízo para esse Bem. resto do fígado que vai ficar. A via biliar, aí faz uma colante de ressonância, fala, a via biliar esquerda está drenando só para a esquerda, não tem ramo atravessando para o lado direito. Então, assim, é tudo estudado antes para o cirurgião entrar, já saber, falar assim, ó, eu vou cortar aqui, aqui, aqui e tirar esse fígado. Então, há esse maior controle. Mas pode ser feito sim, sabe? Esse tipo de transplante. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Nós já te alugamos demais, Ah, né? que Isso isso, foi foi um prazer. muito bom.
Olha, Depois que eu comi aqueles biscoitinhos ali, posso ficar aqui até 10 horas da noite. Você acertou em cheio, viu? que bom. Nossa, não tem nada que eu gosto mais que aquilo, não. Aquilo com a caneca de Nescau, para mim, é a melhor comida que tem. Que bom, fiz com muito carinho. Olha, Eu sei disso. então, quero te agradecer enormemente, né, pela sua disponibilidade e te dizer que a gente não vai esquecer de você, não, que aí a Vai ser um gente prazer. vai pegando assim as pessoas que gostam de colaborar com a gente vai colocando de cadeira cativa, porque o nosso programa ele vai reciclando, né? Os alunos vão se formando, entram novos alunos, então sempre é importante, às vezes, repetir temas, ainda mais temas que são desenvolvidos com tanta propriedade. Então, quero te agradecer demais, quero pedir aos alunos para ligarem a câmera, para todo mundo aparecer um pouquinho, para ninguém achar que está falando só para a tela. É uma sensação horrorosa essa, né? É uma coisa que ainda não me acostumei. Então, no final da aula, eu sempre gosto que as pessoas se apresentem, que eu acho que dá uma sensação que realmente você falou para alguém. Está falando até para o Pedro, olha lá. Mas foi um prazer, viu? É uma experiência muito boa estar aqui com vocês. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Tá, joia. Olha, muitíssimo obrigado. Boa noite. Encontrando, obviamente, dê um grande abraço no seu pai, porque com o Ronaldo eu tenho falado sempre, tá bom? Tá, obrigado. Bom, gente, viu? Boa noite. Boa noite. Uma salva de palmas para o nosso apresentador, que realmente foi muito bom. Tá bom? Um abraço. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Estou disponível. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, boa noite.